Bom dia, gente. Esse é um vídeo para o canal 123 Física 1. Hoje eu vou falar uma coisa, um conceito aqui diferenciado para início aí, ou para dar ideia pro pessoal sobre motor magnético. É uma coisa que tem muito aí na internet. Entendeu, gente? Então eu vou mostrar um conceito que eu percebi, eu descobri há uns 10 anos atrás. Então eu vou passar para vocês uma coisa, um efeito interessante. Bom, gente, isso daqui nada mais é que dois ímãs. O que acontece? O pessoal normalmente tenta fazer motor ou fazer alguma coisa que movimenta com deslocamento dessa força de expulsão ou da força de atração do ímã. Só que detalhe, gente, a força de repulsão ou de atração é a mesma força que você exerce sobre ele. Então é por isso que normalmente não funciona. O pessoal faz muito fake, mas na verdade não funciona. Porque ele tem que ter, como eu vou dizer, um ganho de velocidade ou um ganho de força nele. Ou seja, essa força exercida para juntar ele teria que escapar com uma força maior. Então não é isso que acontece. Isso daqui são ímãs neolíticos. Ô, gente, às vezes aí eu falo algumas coisas erradas, às vezes, mas depois eu coloco na descrição se caso eu falei errado, que os meus vídeos aí em tempo real. Então é o seguinte, esses ímãs aqui, ó, cada um deles é 1 kg de força. Eu vou demonstrar aqui no quadro. Seguinte. O ímã tá aqui, ó. Vamos supor, norte, sul. Norte e sul do ímã. Se você colocar um ímã grudado um no outro, ou seja, norte, sul, o que vai acontecer? A junção desses dois ímãs vai criar um segundo ímã. Vai criar um ímã normal. Aqui é sul, aqui é norte. Só que é o seguinte, gente, no meio do ímã, bem no centro das linhas de forças, bem no centro, tem um ponto que ele é neutro. O campo magnético é neutralizado bem no centro. Mas quando você parte um ímã, ele sempre transforma no outro ímã. Então, eu vou dar uma ideia para vocês como vocês poder usar o centro do ímã, ou seja, a parte que não está magnetizada. É muito simples. Hoje já existe nos ímãs de HD de computador. Faz da seguinte forma. Vai ser isso aqui, ó. Vou demonstrar na mão. Ó, isso aqui é só uma representação, gente. Vocês pegam uma lâmina de ferro, põe um ímã norte e um ímã sul. Ou seja, norte e sul. O que acontece aqui? É isso daqui, ó, gente. Aqui é ferro. Aqui é dois ímãs. Sul, norte. Ou seja, os dois campos magnéticos que está de um lado da lâmina, ao se equilibrar, ajustar, bem ajustado nesse ferro, a parte de cima, gente, vai neutralizar o campo magnético, ou seja, ele vai, aqui em cima, ele vai ficar neutralizado. Ele vai ficar só o campo circulando aqui, ó, nessa parte aqui. Aqui não vai ter campo. Só, o que eu descobri alguns anos atrás? Que mesmo ele não tendo campo aqui não tem campo. Se você exercer um campo magnético aqui em cima, ele desequilibra esse campo aqui. Ou seja, deixa eu apagar aqui. Por exemplo, isso aqui, gente, ele está assim, ó. O campo está circulando e o ferro aqui não tem
não é magnético, ou seja, aqui seria o centro magnético se você emendasse dois ímãs. Por exemplo, aqui, norte-sul. Essa parte aqui seria isso aqui. Essa parte de cima. Então, o que eu descobri com isso? Isso daqui, gente, vocês podem também pegar hoje em imã de HD, já tem esse equilíbrio. Ou seja, ele tem um imã norte e sul já numa lâmina já equilibrada. Ou seja, a maioria dos HD vem bem equilibrado, então ele não tem campo magnético aqui, nessa parte de cima. Alguns não é muito bem feito, ainda acaba gerando um pouco de campo aqui. Eu vou dar uma demonstração. Ó, isso aqui é uma lâmina de ferro. Ó. Vou soltar, ó. Se eu virar o ímã, entendeu? Aqui anula o campo. Opa. Aqui anula o campo. Então o exemplo que eu quero dar é o seguinte, gente. Se vocês eu vou demonstrar isso, gente. Eu vou demonstrar daqui a pouquinho isso ali na prática. Só um pequeno desvio que é para dar ideias. Porque meus vídeos normalmente é para dar um princípio aí pro pensamento do pessoal aí a poder criar coisas. Então é o seguinte. Se você pegar uma lâmina de ferro e colocar exposto por cima do ímã, o que vai acontecer aqui? Aqui não vai ter atração nem repulsão nenhuma. Aqui está mostrando num plano, mas seria isso aqui, ó, como se tivesse essa caneta. Aqui seria o plano não magnético, aqui seria a chapa de ferro. Então não tem atração nem repulsão. Mas se você colocar um ímã aqui, por exemplo, um exemplo, norte, tanto faz, norte ou sul, o que vai acontecer? Nessa extensão, vamos imaginar que isso daqui é isso aqui. A lâmina está aqui, ó, em qualquer posição. Se você coloca um campo norte ou sul aqui, vai desequilibrar, ou seja, ela vai magnetizar um pouco esse ferro. Vai fazer o que? Vai criar um desequilíbrio nesse campo que está tendo aqui, ou seja, ele vai deixar de não ser magnético aqui em cima. Então, a tendência é o que? Ou é ele expelir, ou ele atrair para o outro lado. Mas sempre ele vai expulsar para um lado. Porque quando você tira esse ferro, passa por cima, sai desse campo, automaticamente ele volta em equilíbrio. E quando ele volta em equilíbrio, ele volta a não ter mais magnético aqui em cima. Deu para entender, gente? Então aqui, vamos supor, está magnetizado. Eu ponho uma lâmina normal. Não tem campo, ou seja, a chapa de ferro anda aqui em cima livremente. Mas se eu ponho um ímã aqui na chapa, ele vai escapar. Porque isso aqui vai desequilibrar o campo magnético dele. Vai transformar ou mais norte ou mais sul aqui. Então ele vai a tendência a sair dessa lâmina. Ou para a esquerda ou para a direita, depende da posição do ímã. Entendeu? Então, ou seja, eu já fiz uma sequência desses montantes na época, alguns anos atrás, e numa circunferência de até 4 disso daqui, ele funciona. Ou seja, você faz 1, 2, 3, 4. A lâmina de ferro, ela consegue ter uma curvatura até 1/4 de círculo. 1/3 a 1/4 de círculo. Mais que isso, ocorre um fenômeno que eu ainda desconheço, que quando você cria para continuar a circunferência do giro, ele se transforma, o total se transforma num outro ímã, mesmo estando distante. Ele cria um efeito aqui. Então, se alguém for tentar, tente com 3 a 4 no máximo, que aí ele vai andar, ele vai dar um movimento sem que você exerça uma força grande para entrar no campo. Porque normalmente o pessoal exerce uma força muito grande para entrar no campo do ímã,
para depois escapar a força do ímã, ou seja, escapar a repulsão. Mas a repulsão é a mesma força que você entrou nele. Então dá zero, você não tem ganho nenhum. Mas nesse caso, gente, é diferente. Você vai entrar com força praticamente de quase zero e ele vai andar sobre esse campo. E ele vai andar sobre esse campo. Ele vai deslocar essa alavanca para sair fora desse zero magnético aqui. Na hora que ele sair daqui, ele se torna neutro de novo. Então ele não puxa mais a haste de ferro. Eu vou fazer uma pequena demonstração, certo? Mas ele vai movimentar, eu acho que coisa de 1 centímetro, 2, mas é só para vocês saber ver o efeito que dá. Porque normalmente nos meus vídeos eu falo bastante, desenho aqui, eu explico também, eu erro na fala aí, mas a maioria do pessoal aí, dos inscritos aí, entende o que eu falo. Então, normalmente eu repito muito também o que eu falo, né? Mas deu para entender, né? Quando você põe 2 ímãs, vamos supor, norte e sul, numa chapa, numa lâmina, ele neutraliza o campo em cima. Gente, mas não é qualquer tamanho. Tem tamanho sempre específico para o ímã. Então você tem que fazer várias experiências. Ou você pode pegar essas lâminas de HD mesmo. E põe alguma lâmina aqui para ver se gruda. Ou seja, porque tem uns que grudam um pouco. Porque ele não é muito bem, vamos dizer, feito. E alguns não gruda nada mesmo. Ou seja, ele fica totalmente zerado o campo aqui. Eu vou mostrar esse efeito aqui, gente. Apesar que está um pouco precário aqui, como sempre, né? Vou virar a câmera aqui para mostrar o efeito para vocês. Eu vou tentar ajustar a câmera. Gente, isso daqui, ó, é um ímã de 8 kg. 8 kg de força. Viu? Força magnética. Isso aqui é um ímã de HD normal. O que eu falei anteriormente? Se não tem... Deixa eu virar aqui para mim eu mesmo ver o que eu tô fazendo. Como ele não tem magnético aqui, ele não vai ter atração nenhuma nessa peça aqui que é de ferro. Ó. Não faz efeito nenhum. Agora é o seguinte. Tá com durex aqui, então se der um pau aqui, gente, vai ser em tempo real. Eu vou colocar o ímã na lâmina. Esses ímãs aqui normalmente machucam a mão. Como eu falei, o que acontece, gente? Depende do lado que eu pus o ímã, porque agora eu não sei se é norte ou sul lá. Ele vai criar aqui um desbalanceamento desse equilíbrio. E o desbalanceamento vai tender a força magnética a ir para um sentido. É porque eu não sei o norte e o sul que está aqui, então eu não vou dizer o sentido que ele vai aqui. Ele vai andar um pouquinho e vai escapar. Quando ele escapar, aqui volta a ser zero de novo. Entendeu, gente? Então não tem forças exercendo aqui. Bom, se não funcionar também, já viu, né? Tempo real. Deu pra notar que mexe, né? Ele consegue. Vou tentar trazer o ímã um pouco mais pra frente. É que esse ímã aqui é muito forte. É que se ele puxar aqui, gente, corta a mão da gente aqui, porque ele é muito forte. Ó. Tá vendo? Esse é o movimento, ó. Isso daqui, quando foi feito, gente, ele foi feito com os lâminas bem presos. Aqui tá com durex, tá tudo mole e tal. Ele foi feito com a lâmina mais fina, tudo bem preso.
Aqui eu tô fazendo na mão, que é só para vocês ter uma ideia de como começar a montar alguma coisa nesse sentido. Ó, ele não vem para direita, ó. A tendência é ir para esquerda. Eu vou inverter o ímã agora. Vamos ver se eu consigo. Para nós ver se ele vai para direita. Lá, o efeito ficou melhor. Ó. Tá vendo? Então, ó, eu não tenho força nenhuma praticamente segurando ele aqui, ó. Então, olha lá, ele ganha. Então tá aí, gente. Isso aqui é uma demonstração para vocês que gostam aí de motor magnético e tal. Eu tô dando aí um pouco daquilo da minha experiência que eu fiz por 2 anos. Essa experiência nessa área. Eu acho o seguinte. Se você fizer até 3 ímãs desse de chapa aqui, ele consegue andar, gente. Num só sentido. Quando você aumenta essa circunferência, ele se torna um outro ímã e acaba ficando sempre no centro da curva. Entendeu? Então é o seguinte, a ideia minha anterior, que eu não acabei fazendo, gente, eu vou dar essa ideia aqui para vocês tentar. Vocês fazem uma peça aqui, faz um segundo andar, porque é o seguinte, quando tá nivelado, gente, o campo magnético fica nivelado um com o outro. Mas você faz isso aqui, ó. Aí você faz um segundo andar, ou seja, um eixo com uma segunda lâmina, que do meio, ó, do meio para cá, vai ter a segunda lâmina que vai estar pegando no de cima, aqui, ó. Vou tentar isso na mão aqui, mostrar na mão. É como se fosse assim, gente. É que talvez o ímã puxa aqui. Esse daqui atravessou. A segunda lâmina do segundo andar vai atravessar essa daqui. E um outro andar sucessivamente até fazer uma circunferência. Então aí ele cria uma força. Isso foi o que eu acabei não fazendo. Devido à situação financeira, aquelas coisas todas mais, né? Então, se você fizer em andar, o campo magnético não vai ficar interferindo um no outro. Ele estando desalinhado, ele vai ter só essa força de baixo, depois vai somar com a força do de cima, até você fazer uma circunferência completa. Ok? Porque eu não acabei esse projeto, gente. Se alguém quiser acabar, e se vocês quiserem fazer comentários e tal, pode fazer comentário, perguntas aí que eu puder explicar também, porque isso aqui faz acho que uns 8 anos que eu fiz isso daqui. Então eu tô dividindo com vocês aí, mas vocês aproveitem aí e se inscreva no canal aí, dá um gostei aí, certo? Não custa nada você clicar no gostei aí e adicionar seu favorito, certo? Porque isso daqui na época, gente, foi muito difícil de fazer, porque nem tinha como catar HD aí. Eu tinha que pegar HD bom para fazer isso aqui. E eu não pude fazer o que era o meu projeto, que era fazer uma árvore. Porque até agora, gente, ninguém fez isso em árvore horizontal. Ou seja, em vertical. Então, eu creio que tem uma chance de chegar a alguma coisa. Não vou dizer que vai funcionar. Mas, se você colocar em alinhamento aqui, dessa forma, gente. Ó. Tá vendo? Tá vendo que ele chega até aqui? Ó. Opa. Só que a partir de 3 ele começa a criar um ímã nessa posição horizontal. Quando a posição horizontal cria um ímã, porque vai exercer uma força magnética nele, e vai se tornar ímã aqui. A partir do terceiro, ele cria um campo no geral, ou seja, ele se torna um ímã que vai ter um campo magnético no centro das 3 montagens que você fez. Então, se você fizer um, em seguida, o segundo em cima,
o terceiro em cima, vai angulando até dar um 360 graus. Aí, isso era o projeto que eu tinha pra fazer. Tá bom, gente? Agradeço a todos aí, se isso daqui valeu aí pra ideia de vocês aí, abriu um pouco a mente. Porque motor magnético, do jeito que o pessoal fala aí, gente, ou mostra muito fake na internet, é tudo conversa fiada, gente. Não cai nisso, não. Não tem como você ganhar força das mesmas forças. Entendeu? Então aqui é um conceito diferente de transformação de campo magnético, ou seja, de não magnético a magnético, e depois ele transforma em não magnético de novo. Então essa é a jogada aqui, certo? Gente, um abraço a todos e eu agradeço todo mundo aí que assiste meus vídeos aí. Tá bom, gente? Até mais.